coisa que eu percebi reassistindo Gilmore Girls recentemente é que a Lorelai sempre tem que ser a pessoa que dá o braço a torcer e pede desculpas quando briga com os pais, mesmo quando são eles quem a machucam. Emily e Richard, eles agem como se só porque eles são pais, a perspectiva deles importa mais do que a da Lorelai. Então, quando a Lorelai reage, a reação dela se torna mais significativa do que o que de fato a fez reagir àquele problema, e de fato o que foi dito para magoá-lo. Olá, eu sou a Thay e esse é o Thay Te Conta. Se você é um inscrito novo, seja muito bem-vindo. E se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. Aqui eu falo sobre personagens, séries, livros, filmes. Então, se você gosta desses assuntos, já aproveita pra se inscrever aqui no canal e conferir meu catálogo de vídeos. No relacionamento saudável, a resolução de conflitos ela é uma via de mão dupla. Uma pessoa fala uma coisa, a outra reage, e eventualmente ambos os lados assumem responsabilidade pelo que fizeram ou disseram. Mas na relação da Lorelai com os pais, o conflito se resolve geralmente sem nem menos eles nomearem o que de fato eles disseram ou fizeram de errado. Eles sempre fazem alguma coisa grandiosa por ela, ou mudam um tom, ou só agem como se tivesse tudo bem de novo. Mas eles quase nunca dão a Lorelai um reconhecimento emocional direto que ela é sempre esperada dar a eles. Eu honestamente só consigo lembrar da Emily se desculpando sinceramente com a Lorelai uma vez, quando ela acaba sendo responsável por a Rory perder aquele trust fund que a bisavó dela iria fazer pra ela. Pra Emily e pro Richard, resolver um conflito é agir como se tudo estivesse bem, quando eles finalmente estão prontos pra não continuar aquela discussão. Na primeira temporada, já no primeiro episódio, a gente tem uma grande discussão da Emily com a Lorelai. Começa quando o Richard repentinamente no jantar menciona o Christopher e diz: ele sempre foi inteligente, você deve ter puxado a ele. Pra Rory. Não é um comentário displicente, não foi uma coisa que ele saiu no meio da conversa porque o Christopher nem estava na conversa. Ele disse isso para alfinetar a inteligência, as escolhas de vida e tudo o que a Lorelai construiu sem eles. E aí o que acontece depois? A Lorelai sai da mesa e a Emily segue a Lorelai até a cozinha, mas não para entender o que deixou a filha chateada, e sim para tratar a reação que a Lorelai teve ao que o Richard falou como o problema. O foco nunca é sobre o que eles falam, mas sempre sobre a maneira como a Lorelai reage. Ao invés do Richard reconhecer que ele teve uma fala infeliz, a Lorelai é quem tem que defender o porquê dela ter se sentido magoada, e depois voltar para a mesa e participar do jantar como se nada tivesse acontecido. Um outro exemplo é quando o Richard passa o dia em Stage Hollow, se não me engano, na segunda temporada, quando ele se aposentou do emprego. Ele envergonha a Lorelai durante o trabalho dela na frente dos funcionários dela. E quando o Dean traz o carro de presente para Rory, ele diminui a autoridade da Lorelai como mãe na frente deles. Não importa se você acha que era uma decisão estúpida ou não a Lorelai deixar a Rory dirigir um carro que um namorado montou para ela. O que a Lorelai diz naquele momento é a mais pura verdade. Ele não tinha que considerar o carro seguro. Ela tinha que considerar o carro seguro, porque ela é a mãe. Mas, quando o Richard se vê encurralado pelos argumentos da Lorelai, ele reverte a conversa para como ele se sente perdido depois da aposentadoria. Ao invés dele reconhecer como ele envergonhou a filha e a diminuiu na frente das pessoas, na frente da neta, do namorado dela, ele puxa o assunto para como ele se sente obsoleto, como ele é um fardo. Ele vai embora como se ele fosse a vítima da situação. Mais uma vez, ele ultrapassa os limites, a Lorelai reage, e então, de alguma forma, os sentimentos dele se tornam um X da questão. E isso não está restrito somente à maneira como eles tratam a Lorelai. No episódio do aniversário da Rory na primeira temporada, a Emily age da mesma forma. Ela convida todos os colegas da escola da Rory sem consultar a neta. E a Rory fica muito chateada, porque ela não gosta daquelas pessoas, eles não tratam ela bem na escola. E sim, ela grita com a avó na frente dos convidados, o que não é legal. Mas o que importa aqui é que, rapidamente, a Emily foca em como a Rory fez ela se sentir, ao invés de tentar entender o que teria deixado a Rory tão chateada assim. A Rory é uma boa menina e ela se sente mal logo depois dela ter feito isso e convida os avós para a festa real dela, a festa que ela quer fazer em Stage Hollow no dia seguinte. Ao que a Emily, por implicância, nega o convite. E isso leva ela e a Lorelai a terem outra discussão. Eles eventualmente acabam aparecendo na festa, mas eles nunca se desculpam. A aparição deles é como se fosse uma desculpa implícita e aceita pela Lorelai e pela Rory.
Elas os recebem muito bem na festa, elas fazem questão de que eles se sintam confortáveis, que eles se sintam em casa, na casa delas. Mas não é um pedido de perdão direto. Em nenhum momento o problema é endereçado. E é essa que é a questão. O perdão deles é sempre implícito, é sempre indireto. Eles nunca reconhecem o que eles fizeram de errado. Emily? She's right. I don't know my daughter at all. Quando a Rory dorme fora de casa, porque ela e o Dean acabam pegando um sono, né, lá no estúdio da Miss Perry, depois do baile, etc e tal, e a Emily acorda, não vê a Rory ali e surta, ela tá tendo uma reação pelo medo. Ela tá assustada e preocupada com a neta, e isso é completamente compreensível. Mas ela diz coisas muito terríveis pra Lorelai, muito piores do que qualquer coisa que a Lorelai tenha dito pra ela naquela discussão. A Lorelai tá, assim, com raiva, chateada e preocupada com o sumiço da filha, mas muito do que ela fala ali é, na verdade, colocar limites na agressividade da mãe. Então, mais tarde, a Emily desconvida a Lorelai da festa de Natal que ela dá todo ano, porque ela não gosta da maneira como a Lorelai respondeu ela. Ou seja, mais uma vez, a Emily pôde dizer coisas horríveis no calor do momento, até aí tudo bem, mas a Lorelai não podia reagir. A resposta da Lorelai se torna o problema. A Emily pode ser cruel, porque ela estava preocupada, mas a Lorelai tem que ser sempre polida e respeitosa, porque a Emily é quem é a mãe. É uma hierarquia de mãe e filha tóxica. Os sentimentos da Emily são sempre automaticamente tratados como válidos, enquanto a Lorelai tem que apresentar as emoções dela de maneira perfeita, tem que explicar muito bem porquê, para talvez ser levada em consideração. Quando a Lorelai fica noiva do Max e a Emily acaba descobrindo disso pela Sookie, é completamente entendível o porquê dela ficar tão chateada que mãe não ficaria. Mas, quando, depois da briga, a Lorelai vai até ela e tenta explicar o porquê, né, dela não ter contado, não conseguir contar pra mãe, por que é tão difícil pra ela compartilhar as conquistas ou os momentos difíceis da vida dela, em nenhum momento a Emily para pra refletir sobre isso. Sobre por que a única filha que ela tem não se sente confortável pra compartilhar as coisas com ela. Why is it that when your only daughter tells you that she is getting married, you can't muster up even a little enthusiasm? Even a little fake enthusiasm? Why don't you pretend that you care? I mean, this is the biggest thing to happen to me possibly for the rest of my life. And you dismissed it. Like I said, hey, I'm thinking of getting a Honda. What do you think? You're obviously hysterical. Why don't you care? Why have you never cared? No matter what has happened to me my entire life, you've never been happy for me, and that hurts. Mom, it really hurts. I'm not discussing this with you. Do you know how it felt for me to tell you that I was getting married and to have you just brush it off like that? Do you know? No, I don't know. Possibly very similar to finding out from a complete stranger that my only daughter was getting married and had told every other person in the world before she bothered to tell her own mother. Possibly it felt something like that. Às vezes, muitos pais ficam chateados porque os filhos não contam as coisas pra eles, mas eles não param pra pensar por quê. Por que os filhos não se sentem confortáveis pra ir até eles. Eles querem a conexão, mas nem sempre querem examinar o ambiente que eles criaram para que essa conexão aconteça ou não. Na quinta temporada, quando a Emily se intromete na relação da Lorelai com o Luke e causa a separação deles, a Lorelai se afasta completamente dos pais, principalmente da mãe, e se abstém de ir aos jantares completamente. That's perfect. Hold that. You and me, we're done. 1, 2, 3. Na altura, a Robbie já estava na faculdade, Tilton já estava paga, ela já tinha, inclusive, devolvido o dinheiro que ela pegou emprestado dos pais para pagar Tilton, tecnicamente com o próprio dinheiro dos pais, mas enfim. Então ela não ia aos jantares necessariamente por uma obrigação, ela ia para passar um tempo com a mãe. Meio que forçado, mas ainda assim. Então a Emily vai até o Luke e diz que não vai mais se intrometer na relação dos dois. Mas não porque ela se importa com a dor da Lorelai, não porque ela tá preocupada com o mal que ela causou, mas sim porque ela quer a Lorelai de volta nos jantares. Não tem mais como forçar a Lorelai a ir. Então ela acha que, permitindo que a Lorelai e o Luke ficam juntos, automaticamente o problema acaba e a Lorelai vai voltar a ir. Ela só quer que as coisas sejam exatamente como eram antes. Ela não se desculpa em nenhum momento e ela nem ao menos reconhece que ela foi o motivo da briga dos dois. Ela nem reconhece o porquê da Lorelai ter parado de ir, por como ela magoou a filha profundamente. E quando
ela meio que força a Lorelai a aparecer porque ela quer conhecer o Logan. Ela trata a filha como se ela fosse uma estranha na casa dela. E esse é o padrão. A Emily e o Richard magoam a Lorelai. A Lorelai reage. A reação se torna um problema. Então, cai sobre a Lorelai a responsabilidade de se desculpar. Ou de aceitar qualquer que seja o gesto de paz que os pais oferecem. O relacionamento em teoria continua ali, mas a ferida não cai atrancada. Todo mundo segue em frente, mas nada muda. Isso pode prender alguém psicologicamente e emocionalmente no papel de criança. E é exatamente o que acontece com a Lorelai. Ela é uma mulher adulta, com a sua carreira, com a sua própria casa, com a sua própria filha. Mas ao redor dos pais, ela é tratada como a adolescente rebelde que precisa ser corrigida, e faz de uma mulher adulta cujos limites precisam ser respeitados. E somente alguém que já passou por essa experiência de ser a pessoa que sempre tem que ser quem pede desculpa, sempre tem que ser quem perdoa alguém, ou ouvir que é sensível demais pela pessoa que tá te magoando, consegue entender de fato isso. A Lorelai não é perfeita, mas eu também não acho que é verdade o que as pessoas falam dela tá sempre fugindo dos pais. Em muitas ocasiões é ela quem tá tentando criar uma ponte entre eles. E essa é a parte mais triste da dinâmica familiar dela. Continua sendo tratada como a filha que fugiu, mas ela é também a filha que sempre volta. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e comenta aqui embaixo pra mim o que você acha desse assunto, se você já pensou na Lorelai, no relacionamento da Lorelai com os pais da mesma forma, qual é a sua experiência sobre isso, às vezes você teve uma relação parecida ou não, talvez por isso você enxergue a Lorelai de determinada maneira, ou a Emily Richards de determinada maneira. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, me ajuda muito, compartilhar esse vídeo com seus amigos, fãs ou haters de Lorelai e Emily Gilmore, e também de se inscrever aqui no canal para não perder todos os vídeos novos que eu trago. Aproveita e comenta também qual outra perspectiva de outro personagem você gostaria que eu trouxesse aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.